Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou estar ensinando a vocês como utilizar a sua mesa digitalizadora para vetorizar artes no Adobe Illustrator. Para isso, o primeiro passo que nós vamos fazer é o seguinte: com a mesa conectada, a ferramenta que você vai querer estar utilizando, nesse caso vai ser a ferramenta Pincel. Se eu der dois cliques aqui na ferramenta Pincel, ele vai abrir mais opções, ou seja, essa opção aqui de fidelidade e suavidade é o seguinte: se você aumentar muito a sua suavidade, o que vai acontecer é, deixa eu colocar ela aqui. Se eu fizer, por exemplo, um desenho assim, ele vai suavizá-la. Ele vai suavizar os cantos. E a fidelidade, se eu abaixar muito a fidelidade, dependendo do que eu fizer aqui no desenho, ele pode ser que ele fique idêntico, com poucos pontos, ou pode ser que, dependendo do que ele for fazer, ele deu uma alterada nele aqui. Então aqui no caso eu vou deixar a minha fidelidade como estava, né, em 5. Essas são as opções que eu uso aqui, 5 e 10%. Eu vou estar dando um Ctrl Z aqui para apagar esses desenhos. Aí é o seguinte, a outra opção que você vai querer ver quando for trabalhar com a mesa digitalizadora no Illustrator são aqui as opções de pincel. Eu tenho várias opções diferentes e caso eu queira deixar ele com controle de pressão, eu vou fazer o seguinte: eu vou clicar duas vezes aqui no pincel que eu quero editar e aqui em tamanho eu vou estar colocando por pressão. E na minha variação, aí você coloca, por exemplo, se ele quer ele tá 5 pixels, 5 pontos, aí eu posso colocar ele para variar 5 pontos também, ou seja, se eu vier aqui na ferramenta pincel, conforme eu vou apertando, ele vai engrossando aqui. Isso aqui vai depender muito do desenho que você for fazer. Então, para esse desenho aqui, eu vou estar utilizando a opção sem a pressão, com tamanho fixo. Primeiro passo, apertando V no teclado, você vai ouvindo aqui, se ele pegar na ferramenta de seleção, você vai selecionar o desenho que você vai querer vetorizar. Aqui em cima vão abrir as opções de redimensionamento e opacidade. Aqui em opacidade eu vou colocar 70% para ele ficar um pouco transparente. E eu vou vir aqui na camadas. Caso você não localize a camada aqui, ó, a janela camadas aqui, você pode estar vindo em janelas e camadas ou F7. Aqui eu vou estar marcando aqui com um cadeado para bloquear essa camada, ou seja, para eu acidentalmente não estar mexendo nela. Eu vou vir agora em criar nova camada e eu vou pegar a ferramenta pincel. Se você apertar Z no teclado, você vai selecionar a ferramenta Zoom. Então, dando uns cliques aqui na tela, você pode aumentar o seu zoom. Quando você pegar a ferramenta pincel, você pode apertar D para ele já jogar nas configurações padrão de cor e de contorno. Aí o que você vai querer é fazer pelo menos um contorno aqui para ver. Para reduzir esse contorno, você pode apertar fecha colchetes ou abre colchetes. Aí você vai aumentar, abre colchetes ou fecha colchetes e reduzir o contorno. Quando ele tiver do tamanho que você quiser, você simplesmente vai pegar aqui o ponto e começar a desenhar na sua mesa. Dependendo do que você configurou ali no pincel, ele pode acabar ficando mais certinho, ou você pode acabar tendo que fazer esses ajustes finos. Para fazer esse ajuste, você vai apertar A no teclado, vai pegar essa ferramenta aqui, que é a ferramenta de seleção direta, clicou em cima do ponto que você fez o desenho, aí você vai mexer nesses pontos. Então vamos aqui, ó. E você vai querer fazer isso aqui para todo o desenho.
Certo, caso você queira estar alterando o tamanho do pincel, dos pontos aqui que você fez as linhas, você pode estar vindo aqui em traçado e tá escolhendo algum desses daqui, ó. Aí você reduz o seu traçado. Ou você pode simplesmente vir aqui nas opções de pincel e definir um tamanho menor. Mas fique atento que ao mudar o tamanho aqui do pincel, por exemplo, colocar um ponto, ele vai perguntar se você quer aplicar os traçados já existentes ou não. Uma outra coisa que você tem que ficar atento ao estar vetorizando artes aqui com a ferramenta pincel no Illustrator é que ele tem duas ferramentas pincel. Ele tem a minha ferramenta pincel e a pincel irregular. Qual que é a diferença da irregular para a pincel comum? A pincel comum, ele faz aqui meus pontos, e esses pontos são curvas, ou seja, é a mesma coisa que eu pegar a ferramenta caneta e ficar fazendo aqui. Se você pegar o pincel irregular, ele vai tratar todo isso daqui, ó, como se fosse um objeto. Ó. Então se eu pegar aqui e puxar a curva, eu puxo a curva dentro dele. Porém, se eu vier aqui no pincel irregular e fazer isso aqui, ele vai virar tudo parte do mesmo desenho. O pincel irregular a gente pode estar usando aqui para fazer esse tipo de pintura. Você pode utilizar o pincel comum ou irregular. Mas eu acho o irregular um pouco mais fácil para fazer isso, pelo fato dele não ter nenhuma opção de suavidade, que atrapalha aqui na hora. Certo? Feito o seu desenho, você vai querer fazer o seguinte. Vamos supor, com o seu desenho já pronto, você pode salvar ele aqui com o nome. Como já tem alguns papéis, eu vou colocar só PN. E para você jogar isso aqui para exportar em qualquer programa, você vai fazer o seguinte. Eu vou salvar ele aqui com outro nome, só para não alterar aquele original. Você vai selecionar todos os objetos, vai vir aqui em Objeto, Caminho, Contornar Traçado. Ou seja, isso aqui vai deixar de ser uma curva, vão virar vários objetos. Agora você vai procurar o Pathfinder aqui na parte de janela, Pathfinder, e vai clicar aqui em Unir. E feito isso, todo esse desenho aqui ele vai virar um único objeto. Aí você pode simplesmente vir aqui e excluir a camada original. Agora, se eu vier no meu CorelDRAW, vamos supor que eu quero adicionar ele aqui aos meus modelos de Papai Noel. Eu vou simplesmente vir em Importar, área de trabalho, vou digitar o nome dele que é PN2.ai. E você importa ele facilmente aqui no CorelDRAW. E ele já está até prontinho para você colocar, para você poder estar aplicando nos seus desenhos. Se quiser jogar uma cor, ele vai aceitar as cores sem problema. Bom, esse foi o método bem simplificado de como utilizar a mesa digitalizadora. Logicamente, a opção que eu usei aqui pode não funcionar tão bem para vocês. Aí vai ficar a critério de cada um e também do tipo da mesa que vocês estiverem utilizando. Aqui no meu caso estou utilizando a Alcon One, que é uma mesa bem simples.
e essas foram as configurações que funcionaram melhor para mim. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixe seu like, não se esqueça de se inscrever e aguarde por mais vídeos no meu canal.